Olá, queridos irmãos, sejam bem-vindos a mais um programa de Frente com o Marcinho. E eu já peço desde já que se inscreva em nosso canal, dê o like, compartilhe todos os conteúdos de evangelização da comunidade Boa Nova. E hoje eu tenho aqui o prazer de receber dois amigos, não só da comunidade, mas amigos meus também, que fazem parte da história da comunidade Boa Nova e fazem parte também da Renovação Carismática Católica, da história da Renovação Carismática Católica no Brasil e principalmente em Mato Grosso do Sul. Eu tenho a honra de receber aqui Pacheco e Cida. Sejam bem-vindos, meus queridos irmãos. Sejam bem-vindos. Que bom, consegui tirar vocês de casa, que maravilha, viu? Tá difícil, viu? Que maravilha, viu? Isso mesmo. Meus irmãos, assim, é uma honra mesmo estar com vocês aqui, viu? Como fazia dias já que eu estava querendo, né? Aí eu fiquei preocupado, né? Meio essa pandemia e tudo mais. Eu falei, mas eu vou fazer o convite e vocês aceitaram. Muito Bom. obrigado mesmo, viu? Bom, obrigado por nos ter convidado. É uma alegria. A gente tem filhos, né, espirituais e Jesus promete que quem deixar pai, mãe, casa, ele dá 100 vezes mais. Eu acredito que estamos passando dos 100 já. já passaram, Já verdade. estamos nos netos. É verdade. Literalmente, já estão nos netos. Já. netos. E vocês são naturais de que cidade, Cida? Eu sou de Guararapes, estado de São Paulo, perto de Araçatuba, né? E o Pacheco? Eu sou da capital de São Paulo, sou paulista mesmo. Ah, você é da capital e ela do interior. Isso. E ela tem um troço muito, uma curiosidade grandiosa. A cidade dela é que mais cresce no mundo. Tinha 2 pessoas, agora tem 3. Para, Pacheco. É quantos quilômetros lá de São Paulo, da capital? Acho que é mil e pouco, mais ou menos. Nossa, é longe sim? Ela já é quase na divisa aqui com Três Lagoas, né? Ah, é mais pra cá, então. Isso, eu tô isso, achando que era lá pra Não, cima. não, Lá pra... é vindo pra cá. Olha só. Pra Três Lagoas. E como que vocês conheceram? Já é 1000 e poucos quilômetros de distância, vocês se conheceram como? Eu fui morar em São Paulo, capital, no ano de 1957. E nessa época, o Pacheco, a família dele morava em Uberlândia, Minas Gerais. E eles também vieram praticamente quase no mesmo ano e foram morar em vilas vizinhas, bairros vizinhos. Sim. Né? E o Pacheco conheceu meus irmãos na escola e se tornaram amigos e ele começou a frequentar a minha casa. Olha só, olha lá, olha a conversa. E naquela época a gente não... Eu nem pensava em namoro. Ele já namorava porque já tinha 18 anos. Mas eu tinha 11. Maioridade. 11 anos. Diferença de 7 anos? E aí, quando foi passando o tempo, ele era amigo de baile do Moacir, né, que você conheceu também. Eles estudavam no mesmo colégio, ia para os bailes no final de semana. E ali eu via, né, o Pacheco lá sempre na minha casa, mas nem pensava nisso. Como eu sempre participei da igreja, e eu comecei a participar num matinê na minha igreja lá, que eles faziam um bailinho. Toda tarde era tipo um matinê, era bailinho mesmo, para atrair os jovens. E quando eu já estava com 15 anos, eu e o Pacheco começou também a ir para o bailinho. É malandro, né? Você com 15, nessa altura já estava com 20. 22. Olha aí. 22. E naquele bailinho... Sabia de criar. Naquele bailinho, um dia, ele sempre dançou comigo, né? E teve um dia que ele começou a dançar, me tirou uma vez, tirou 2 vezes, e depois acabou segurando a minha mão, e me levou para casa. Olha só. Né? E aí, começamos a namorar. Isso em que ano, mais ou menos, já 1964. Esses bailinhos, como que esses bailinhos que era, Cida? Que tipo de música que era? Era música romântica? Era Ray Conniff, era... Nossa! Ray Charles, era mais boleros, né, também. Aquela música daquela época, né? É porque quando você ouve baile hoje, eu falo isso porque é gurizada hoje, quando pensa em baile, ou pensa aqui em Mato Grosso do Sul, né? Chamamé, essas coisas todas, né?
Aí tinha o rock, né? Opa! Tinha o twist, e tinha muito as músicas românticas italianas, né? Naquela época, francesa, né? Ali. A música da minha esposa, ó. Né? E nós começamos a namorar em 64, e quando foi em 68, nós nos casamos. E vamos fazer 52 anos de casada. Nossa, meus parabéns. Testemunho de vida, hein? Não é fácil, mas quando a gente coloca Deus, né? Eu sempre fui muito católica, meus avós vieram de Pádua, da Itália. É cidade de Santo Antônio. Sim. Então, minha família sempre rezando o terço, minha avó tinha a capelinha para Santo Antônio. E já o Pacheco não, Pacheco ele... Eu fiz o seguinte, eu até meus 26 anos, eu fui 3 vezes na igreja. Eu fui ser batizado, Crismado. fui crismado e casei. As 3 vezes você foi? 3 vezes que eu entrei lá dentro. Então quem te catequizou mesmo foi a Cida, então, bem dizer, foi. Foi. Mas eu tinha uma situação muito confortável do meu lado, né? Eu era amigo do pároco. Então, ele fazia, por quê? Eu fazia imposto de renda do meu pároco. Então, a gente aí era amigo do Aí ele crismou para casar, né? Mas na verdade é. Eu fui assim, crismado por 26 anos. E aí, quando nasceu o Ricardo, que é meu filho mais velho, eu comecei a falar para ele, Pacheco, nós precisamos ir para a igreja, porque os filhos vão precisar ser catequizados. Eu preocupada, né? E ele era só futebol, né? Você jogava bola, Pacheco? E muito bem. Tá bom, mas vou acreditar nisso. Você já ouviu falar do Pelé? Não, tá. Então, ele é do Santos, né? Fazer o quê? É do Santos. Mas ele... E aí ele começou a ir. Só que quando ele ia na igreja, quando o Ricardo chorava, ele saía para fora para não atrapalhar a missa, né? Lógico, né? Criança chorando na missa. Uma coisa que tem, criança chorando na missa. Aí lá fora ele já encontrava uma rodinha de outros iguais a ele, né? Você sabe o que eu fazia? Eu peço perdão muitas vezes por isso. Começava a missa, né? Passar aqui, né? Aí de repente ela fala assim, bem, deixa que eu seguro a criança que é pesada, né? Pesada? Tá chorando? Difícil. Não, estava quietinha. Tava quietinha. Aí eu beliscava a bundinha dele. Para, Pacheco, sério isso? Sério. Olha só, tudo para fugir da homilia. Só para sair fora. E lá fora tinha mais ou menos uns 3, 4. Do mesmo? Do mesmo time. Aí foi indo e um dia eu comecei a insistir mais para a gente ir. Porque quando nós namorávamos, ele ia me buscar na saída da missa. Aí quando nós casamos, aí eu fiz questão que ele entrasse. Que ele entrasse. Olha, já olha aí, ó. Já foi um grande passo. Era complicado, porque era futebol. E como São Paulo é perto da praia de Santos, lá para Praia Grande, então todo final de semana ia para a praia, né? Então era um domingo, para mim, eu considerava assim um domingo perdido, porque não tinha missa. Não tinha missa. Aí que ele começou a me angustiar, porque eu nasci dentro de um lar cristão. E devagarinho foi indo e fomos participando depois da missa. E quando foi um dia, nós mudamos do bairro onde nós morávamos, fomos morar lá perto do Autódromo de Interlagos. E uma casa, quando nós casamos, e o Moacir foi morar perto de casa. E um dia minha cunhada, a mulher do Moacir, falou, olha, vou começar um grupo de oração. Na minha casa tem um inglês que era diretor de marketing da Avon. Ele foi no microfone que queria uma casa para fazer um grupo de oração. Olha só. E aí ele convidou a Lúcia, ninguém levantou a mão. Nós nem sabia o que era grupo de oração. Nem sabia. E isso foi em 1973, mais ou menos. Sim. 73, por aí. E a Lúcia ficou assim, puxa, ninguém levantou a mão para oferecer a casa, ela levantou. E aí ela combinou. E ela então foi e falou assim para mim, Cida, vai começar um grupo, eu quero que você vai participar, porque o homem vai chegar lá, não vai ter ninguém e tal. E fui sozinha, ele ficou com as crianças.
como sempre, né? Olha o golpe do Pacheco. Né? É o golpe, olha só. O golpe do Pacheco. É o golpe do Pacheco. Não, pode deixar, porque eu tinha o Renato, que nasceu em 73, que é o Ricardo do Mar. Aí ele foi, e ele começou a conduzir o grupo, uma coisa diferente, né? Mas ele é inglês, você falou que ele é inglês, mas ele falava bem o português, É meio assim. enrolado, assim, mas falava. Ele falava mesmo? Levantar a mão, levantar a mão, a pé, né? Aquela música assim, levanta a mão, louvar a Deus com as mãos, com os pés, aquele cantinho bem antigo, então ele cantava, levantar as mãos, bater as pés, então assim. Quem que tocava violão? Ninguém por enquanto, né? Era só na voz? Era Olha. ninguém. E aí que o Moacir, em 3 meses menos, ele sempre foi autodidata. Então ele aprendeu sozinho a tocar violão. Olha. E ele então começou a arranhar no grupo de oração, na casa. Na casa dele mesmo? Na casa dele mesmo. E ali foi surgindo mais gente. E ele foi então anunciando Jesus para nós. Aí começou a exercitar os dons. E ele também, e de repente ele convidou a gente para fazer um seminário de vida em Campinas. Mas antes Marcinho, antes você sabe que a renovação ela é meio, assim, para quem não conhece, né? As pessoas ficam meio... com medo, medo, essas coisas, levantar as mãos, levantar os braços, bater palma, né? Então nós fomos lá. Aí eu fui e falei que eu achava que ele era protestante. É sempre a primeira impressão, né? Essa aqui falou para mim assim, olha, Pacheco, o Mike tá... Mike é o nome dele. Mike vai enrolar macio. Falei para ele. Falou, sim. Falei. Aquele cara é crente. Ele é protestante. E ele está falando que é católico. Ele está falando que é católico. Aí eu falei, não, pode deixar, eu vou lá. A próxima vez que ele falar mal de Nossa Senhora, qualquer coisa, nós damos olha só, você já foi lá para brigar, mas você foi lá pra... Olha só. Um peteleco nele. E o que aconteceu? Até hoje, faz. Ele que deu peteleco com você, literalmente. Olha, e foi assim mesmo. Aí que ele foi para questionar e acabou sendo tocado pelo Espírito Santo e permaneceu. Quando ele convidou a gente para fazer o retiro em Campinas, com Vila Brandina, com o padre Haroldo Rans, que trouxe a renovação para o Brasil, isso foi em 1975. E nós fomos. Chegamos lá, muito estranho, porque era muito diferente. Você tinha que dormir... E outra coisa, era numa chácara, né? Numa fazenda. Uma fazenda. Ele tinha ganho para poder evangelizar. Para poder evangelizar. Esse retiro que vocês foram, assim, curiosidade, foi um dos primeiros que teve aqui no Brasil, então? Foi um dos primeiros. No começo, Foi. Sim, não tinha? Não tinha. Para você ter ideia, não tinha livro de música. Não tinha livro de canto, nada. Louvemos ao Senhor, não tinha ainda. Louvemos ao Senhor vai surgir 10 anos depois. Nada. Olha só. Um chinês de São Paulo, um empresário, é a história que eu conheci assim, não sei se é verdade. Ele conheceu o padre Haroldo Rans e rezando, porque o padre Haroldo ele trabalhava ali perto de Campinas, perto de Viracopos, e ele ia para o presídio, para o prostíbulo. Então ele convertia e levava aquelas mulheres, as moças, tirava e era que auxiliava ele. Nossa! Então ele conheceu esse homem, que ele começou a fazer oração, ficou conhecido. E ele então começou a fazer oração para esse homem e ele falou que ele estava falindo. Aí... O chinês, né? O chinês. E o padre Haroldo falou, paga o seu dízimo. E ele começou... O padre Haroldo. Eu tô falido, eu tô sem dinheiro. Você não entendeu? E ele pegou e falou, começou a pagar o dízimo e como Deus é fiel. Sim. E ele se levantou, então ele doou esse lugar ali na Vila Brandina. Era um sítio? Assim, Era tipo uma fazendinha. Tinha a casa da sede. A casa da sede era ali. Então dormia de um lado os homens na salona, no chão, e as mulheres do outro lado, certo? No começo, não. Esse tipo de experiência vocês nunca tinham falado assim, de separar assim, essas coisas? Nunca. Era uma coisa tão de Deus que não tinha aquela malícia. Outra coisa,
Nós tomamos banho sexta-feira para ir lá, e só tomamos banho quando voltamos, porque não tinha banho. Não tinha? Não tinha banheiro. Os pães, eles corriam a cidade de Campinas e recolhiam os pães que a padaria doava, e eles requentavam naquele fogão. Sabe? O que não vendia, Não vendia, hoje, Era o que nós comíamos, e comia não podia repetir, né? Porque, e de repente começou a virar assim uma coisa de Deus, que começou a multiplicar muita gente, e foi que daí que cresceu. E o padre Haroldo, ele confessava dentro de um carro velho dele. uma variante. Uma variante velha. Variante. Ele confessava ali a gente, quem queria confessar. E a capela era uma capelinha de sapé. E o sacrário era num tronco de árvore, muito lindo. E eu me lembro que quando ele entrou ali, no dia do batismo do Espírito Santo, ele tinha aquela casula, né, que chama, que pega o Santíssimo. Era um Espírito Santo. Gente, eu me apaixonei por aquele bordado. E ali foi que a gente, que eu tive, caí no chão chorando. O menino nunca... Ele tem toda uma história, né, que é muito longa, da minha história pessoal, de como que eu recebi o batismo. Né? Que eu lembro que eu caí no chão tanto chorar, levantei. Naquele retiro de 1970, levantei uma mulher que estou até hoje. Glória a Deus, hein? Anunciando o amor Amém. de Deus. Amém. E foi muito forte, né? E é isso que eu penso, que a gente precisa voltar, né? nesse batismo ali, né? Que E muda a vida, que né? Quando muda, você tem essa transforma. experiência profunda com Deus, Transforma. eu falo pela minha vida, pela vida dos meus irmãos de comunidade, né? Sim. Você É o muda. alicerce. Não tem como você voltar. Você pode até pensar em desistir, mas quando você lembra do seu primeiro amor lá, o primeiro Sim, encontro... não tem como, né? Não tem como, não. Não tem, porque aí veio o padre Eduardo Doggett, também, americano, né? Ainda fala meio da O século... padre Eduardo não estava aqui, então, nessa época? Estava, Só que mas ele era... acontece o seguinte, o padre Haroldo, ele não podia tocar a renovação, assim, vamos dizer, né? Caminhar com a renovação. Sim. Por questão do É porque- sacerdócio dele, viajava muito, aquela coisa toda. Então o que ele fez? Ele trouxe o padre trouxe Eduardo, o padre Eduardo e passou o padre Eduardo, na realidade, foi ele que que Alavancou impulsionou. mesmo, impulsionou. alavancou mesmo E a- deu, aqui já em Campo Grande, as primeiras formações, quem deu foi o padre Eduardo, para nós. Moacir, Lúcia, Ele vinha- o Clay, sempre uma vez, 2 vezes por ano. por ano ele vinha. Mas aí, só voltando um pouco, vocês fizeram esse encontro pessoal, quando vocês vieram, quando que foi o ano que vocês vieram para Campo Grande? Em 1983, abril de Foi 1983. 10 anos depois, então. Isso, porque nesse então, o Pacheco, ficamos participando do primeiro cenáculo de São Paulo, foi até num colégio, numa escola, era bem no comecinho, Aham. né? E depois o Pacheco foi, depois de uns 4 anos, ele foi coordenador diocesano da região de Santo Amaro, de São Paulo. Aí, nessas alturas, nós já tínhamos um grupo de jovens da Renovação, lá em São Paulo, e tínhamos o grupo de adultos às terças-feiras. Domingo era dos jovens, né? E nós, o Moacir também trabalhávamos junto, né, com eles. O Moacir mudou em 82 e nós viemos em 83 para Campo Grande. Mas o Pacheco já era ministro da Eucaristia, a gente já havia assumido. Ele já tinha mudado de vida, então. Já. Ele virou católico de verdade. Já. Aí já era Já, sério. o padre investiu ele lá, quando nós mudamos ele já era. E já pregávamos, nós já tínhamos pregado em Cotia, primeiro retiro, e já havíamos pregado em Sorocaba, o seminário de vida do O Espírito. primeiro encontro do Sorocaba foi nós que... Foi Eles vocês que que pregaram, onde está o Reinaldo. Olha só, e quem que foi? Nisso já tinha pelo menos violão? O Moacir foi com vocês? Ele aprendeu para tocar num grupo na igreja, quando o grupo foi para a igreja. Então ele já havia aprendido. Nossa, olha que maravilha. Aprendido. Então ele que tocava o violão na igreja, no grupo de oração. Como que é o Espírito Santo, né, gente? Como que é o Espírito Santo? É um violão e uma voz e a graça acontecia. Acontecia. A graça acontecia. Não estou dizendo que hoje,
com tudo que a gente tem. Não estou dizendo que a graça, muito pelo contrário, acontece, é bom, é legal, mas assim, isso não impede a ação do Espírito Santo, nada impede. Não. Às vezes não precisa nem ter o violão, a graça, quando as pessoas estão abertas, né? Sim. A graça acontece, né? Eu lembro que a primeira vez que nós tivemos experiência de cura física foi uma vizinha da Lúcia, que ela tinha tido um AVC. E a gente estava muito, não tinha tido, não existia estudo, não tinha nem livro. Não tinha livro, né? De cura. Não tinha livro nenhum. nada. O único livro é aquele, era o punhal lá, como chama? A Cruz e o A Punhal. Cruz e o Punhal. Isso. A Cruz e o Punhal. Era o Poder do Louvor e a Cruz e o Punhal que a gente leu, né? Ali. Era a única coisa que tinha. E tinha um padre, eu não sei, não lembro se ele era mexicano, ele estava na região de, perto de Santos, ali. Como é que chama ali perto de Santos? Guarujá. Não, para cá antes de chegar. Lá de Silva, logo dessa Cubatão. A gente tinha ouvido falar muito dele. Ele, quando era a folga dele, ele saía de carro e ele ia para São Paulo e o Espírito Santo falava com ele a lugar e onde estava a pessoa com câncer. E ele ia direto no endereço. E a pessoa, ele rezava, a pessoa ficava curada. E aquilo também, nós de São Paulo, ficamos encantadas com esse padre. Né? Depois, logo em seguida, ele faleceu também. Mas quando, a primeira vez, nós estávamos participando do grupo, a gente não tinha nada mesmo, foi coisas do Espírito. Nós fomos na casa da vizinha, dessa vizinha que tinha sofrido um derrame, ela tinha ficado paralítica de um lado. E eu e a Lúcia, toda, no início, recém-batizado no Espírito Santo, querendo. E fomos lá, rezamos pela mulher, pedimos que Deus curasse. Tal. Quando nós voltamos, mal chegamos na casa da Lúcia, porque nós éramos vizinhas nessa época. Entramos, daí o netinho dela assim, Dona, a minha avó quer saber que palavra que a senhora falou, porque ela levantou e está andando. Você está brincando, Cisa? Nossa! Então, nós tivemos essa experiência do próprio Espírito. Né? Então, por isso que, até hoje, a minha convicção é que, verdadeiramente, Deus cura, Deus faz milagre. Amém. Eu acredito, eu creio. Essa é a minha convicção. E daí, surgiu dentro, quando nós viemos para cá, de nós multiplicar. Quando surgiu aquele livro, Evangelizar e os Batizados. Evangelizar e os Batizados. Quem que era mesmo? Prado Flores. Prado Flores. Isso já era em 83 aqui, já em Campo Grande? Já. A gente, quando nós viemos de São Paulo, no caminho, Pacheco falou assim, lá nós tínhamos uma vida muito intensa como aqui. Não tinha dia, eu ia pregar nos grupos, ele era coordenador do diocesano, e assumia as missas, eu era catequista de crisma, também com aqueles jovens que estavam surgindo. E no caminho falou assim, olha, nós vamos chegar em Campo Grande, nós não vamos me envolver com nada. Vamos sentar no último banco. Isso, e só participar das missas. Eu sei essas conversas. Você sabe, né? Eu sei. E aí? Qual que foi a paróquia que vocês chegaram já? Na Sagrado. Sagrado Coração. Isso. Você que era coordenador. Né? Mas o Moacir veio antes, então, que vocês? Em 82. Ele veio um ano antes. Um ano antes. Vocês lembram quem que era o pároco na época lá? Era o Padre João Falco, né? Padre João Falco. Porque assim, quando eu vim visitar o Moacir em fevereiro de 83, era carnaval, eu estava com uma enfermidade que o médico tinha falado que eu tinha que morar num lugar quente. E eu morava naquela região perto da represa de Guarapiranga, muito úmido, muito frio. E eu tinha uma enfermidade. Aí o médico falou assim, olha, eu aconselho a senhora ir para um lugar quente mudar. Foi a única solução. Tá.
E quando eu vim visitar o Moacir, no último dia, um conhecido nosso aqui, ele dono de uma empresa de defensivos agrícolas, na qual o Moacir trabalhava, fez uma proposta para Pacheco. Se ele não queria vir montar um supermercado agropecuário, aqui na 14. Aí o que aconteceu? E aquilo, falei, juntou uma coisa com outra, o médico pedindo para morar num lugar quente, e eu estava com a saúde muito abalada. E quando cheguei em casa, eu rezando, pedi, eu sempre falo, eu nunca tomo uma decisão sem antes pedir para o Espírito Santo. Pegamos, oramos, abri a Bíblia, caiu naquela passagem, quando Deus fala, sai da tua terra e vai onde te mostrarei. Eu não tive dúvida. Você acredita que nós fechamos a casa literalmente com a mudança? E em abril estamos aqui. Isso é fé. Quando naquela época que o Moacir, o grupo de jovem dele, ele criou uma missa chamada Missa de Louvor, que acontecia todos os sábados. E cada sábado era numa paróquia. E nós estávamos na Santa Fé, ali na Sagrada. E quando foi no mês de julho, mais ou menos, fomos fazer essa missa na São Judas. E tinha um rapazinho lá, que era coordenador do grupo jovem. Quando terminou, ele veio falar conosco. Ele falou assim, olha, eu soube que vocês trabalham com jovem. Então, eu gostaria de pedir se vocês pudessem nos auxiliar. No nosso grupo estamos precisando. Era o Luiz Henrique, não sei se você conheceu. Não lembro. É, não lembro. mas acho que o Naor lembra dele. Naor, porque ele era violeiro também. E o João também. E aí, quando ele falou isso, eu falei, olha, só que nós não somos grupo jovem de brincadeira. Nós é de oração e de espiritualidade, né? E ele falou, é isso mesmo que nós queremos. E aí, então, fomos para São Judas. Isso, no mesmo ano. Isso, tudo em 83? Isso, foi bem rápido. E quando nós assumimos o grupo, a gente não tinha catequese de crisma. Então, eu assumi. E foi aonde que o Naor tinha uns 14 anos, que ele foi... Isso, era isso que eu ia violeiro. perguntar. Ele conta, olha, aonde ele vai, quando ele vai contar o testemunho de vida dele, se conta o pessoal, ele lembra dessa história. Aí eu vou contar o jeito que ele conta, aí vocês vão arrumando a história. Ele conta o seguinte, que vocês... ele não queria ir, né? Ele não queria ir para a catequese, chegou lá, se eu não me engano, era uma missa de louvor, num sábado, ele chegou, viu o povo lá, falou para a dona Sussuan, mas isso aqui é igreja de crente, né? Aí ele conta, diz que o grupo era um grupo de oração, era um grupo de crisma, mas na verdade era um grupo de oração. E foi lá, diz que ele foi tocado muito, né? E aí é linda o testemunho que ele dá. E ele fala, né, até hoje, todo testemunho ele conta, fala que deve muito a vocês, como pais espirituais mesmo, né? De uma juventude que veio. Se vocês não tivessem lá e feito isso, até dá uma gambiarra lá né? Olha, nós tínhamos mais ou menos 17, naquela época, jovens. E ele no meio, né? Na outra. Calça curta. Aí ele tocava... E ele... Menino bonito, menino bonito. E eu percebi, porque eu tinha que seguir aquele livro, né, da catequese. E eu já estava com aquela corda toda, né? Sim. De Espírito Santo, de renovação carismática, já tinha tido tanta experiência lá em São Paulo, na capital, na paróquia Imaculada Conceição, que a gente participava lá. E já tinha dado 2 seminários de vida, né, na cidade de Sorocaba e tal. E me veio assim no coração, por que não? Além de domingo, era muito pouco. Então vamos reunir no dia da semana, que era terça-feira. E cada terça-feira na casa de um dos crismandos. Então nós nos reunimos. E nessa terça-feira eu fazia o grupo. Cantava, louvava, daí tinha um louvor. Aí eu pedi que cada um louvasse, né, do seu jeito. E assim ia.
Os encontros, então, os encontros de Crisma eram feitos nas casas. No domingo. Ah, no domingo. Nas Isso. casas. Não, no domingo, Ah, lá no na São domingo. No Judas. domingo na São Judas, Na São certo. E terça nas casas E terça dele. nas casas. Ah, olha só. É. Boa, jogada de marketing, É. olha. Aí, quando foi o dia da Crisma É. mesmo, não, eu vou lembrar disso. Eu falava para eles, gente, quando o bispo impor as mãos de vocês não vão orar em línguas, hein? Ele já orava. Já, porque... Já tinha porque pedido eu a fui infusão, fazendo o batismo, querigma, né? Sim. Cada dia eu fiz amor do Pai, pecado, salvação, tudo, né? E foi assim que começou. Isso na época já era Dom Vitório já? Não, né? Não, Era- quando eu cheguei aqui era Dom Antônio Barbosa. Dom Antônio. É. Então, Aí depois que veio o Dom Vitório. Nós Não, mas na crise do Naô já era Dom Vitório, já era Dom Vitório. nós cantamos quando ele veio para Dom Vitório. Uhum. Foi assim. E aí foi crescendo a renovação, né, ali na São Judas. Aí o Clay começou com o grupo de adultos e eu os dos jovens. Aí depois eu deixei do jovem para o Naô, né? pro pessoal lá. Isso mesmo. Foi lá. Não lembro que ano que foi. Aí ele foi. Agora, Acho que foi, se eu não me engano, assim, foi em 89. Eu fui lá para São Judas em 91 e o grupo já tinha quase 2 anos já. Então, assim, pelo que eu me lembro, é mais ou menos essa data, 89 mais ou menos. E a Vem gente, Senhor Jesus. e como o Naor me acompanhou muito na abertura de grupos de oração. Porque o que nós fazemos? Nós íamos, quando o padre da São Judas, o padre Gentil, que é falecido, né? Aham. O padre Senito, também falecido. Sim. E a gente começou a fazer, o Senito começou a descobrir comunidades, por exemplo, que eram no centro comunitário, Uhum. como era o caso do Paraty, Nossa Senhora de Guadalupe, lá na São Martinho de Lima, que era num colégio, depois passou para o centro comunitário. E ali a gente começou a fazer um trabalho assim, segunda-feira, a dia de casa em casa, era uma Convidamos. casa aqui, outra ali, e convidava à noite para o centro comunitário. Olha só, gente. Então a gente... Vocês batiam de casa em casa? O pessoal, com a ajuda do pessoal, Ah, que sim, já era sim, de lá, aham. né? À noite, então, ia o padre, ia eu e o Pacheco, e eu fazia o querigma, né? Uhum. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. No sábado, o padre ia, celebrava a missa, né? E ali fundava o grupo. Assim aconteceu com a Anchieta, com a nossa Santa Luzia, ali no Marcos Roberto, no Paraty, Nossa Senhora de Guadalupe, com a São Martinho, lá na Pioneira. Na Pioneira tem a São João Batista, né? E fomos assim. E aí o grupo começou a aumentar. E dentro do grupo de oração dos adultos, Aham. a gente separava aqueles que já tinham 1 ano de caminhada, 1 ano e meio, e levava para o salão. O Isso. Clay ficava aqui e eu dava lá seminário de vida e seminário de dons. Eu E lembro dali disso. multiplicou, aqui em Campo Grande chegou a ter 104 grupos de oração. Olha só que benção que era, hein? E aí foi, que é o nosso ministério, né? Fazer Sim. discípulos, né? E de evangelizar os batizados, né? E a gente cumpriu a risca do Cumpriu, Cláudio Flores opa, mandou, né? opa. Eu sou E- testemunho disso. Aí o Pacheco foi 3 vezes diocesano, nesses anos todos, são 30, Aham. né? Quantos anos está? De 83 para cá. Ah, já vai dar para 40, né? Quase 40 anos já. E 2 vezes foi estadual. Aí que o negócio ficou bem mais puxado, Uhum. porque nós tínhamos que viajar Ah, para as dioceses. Porque não tinha grupo de oração no interior. Era, No não interior sabia. não tinha. Então o que nós fazíamos? Nós viajávamos para aquelas cidades do interior, ficava lá uma vez uma semana, Isso. fim de semana, fazia um grupo de oração, preparava, armava. você conseguia fazer isso, ficar às vezes uma semana, porque você tinha um comércio próprio, então? Não, naquela ele época, era não? peão. A gente ia mais de final de Mas semana. era assim, Ah, era mais final de Quando semana. ia era mais- assim, ela ia na frente. Eu ia com a Débora, com a minha filha. Isso que eu ia ou- falar, a Débora já tinha nascido já já. nessa época.
Ela já tinha 4 anos quando eu mudei aqui. Uhum. Ou ia com a Isaura. A Isaura tinha uns 17, 18 anos por aí. Uhum. E o Naor chegou aí comigo também, aos finais de semana. Ele foi Eldorado, naquela região de fronteira por ali, né? Iguatemi, né? Também. O Hector era daquela época. Hector. Verdade. Não falava Paraguai também. Aí ele ia entrando. Olha, e tem muitas histórias, muitas. Eu lembro que ali, falando com o Pacheco, a gente vai contando, eu vou lembrando, porque está guardado na caixinha, né? Nós chegamos em Bela Vista, não tinha renovação. O bispo da época não permitia renovação, né? Uhum. E o padre nos chamou. Nós chegamos lá, ele falou para nós assim, olha, vocês vão fazer no clube, não era na igreja, não era, e não vai ter Santíssimo, para fazer o seminário de vida. Nós esperamos limpar o salão, que tinha tido uma festa à noite, aquelas copos, cerveja, lavaram. Aí tinha umas 40 pessoas. E fomos pregar o seminário de vida no Espírito e com o que tinha, né? E começamos ali a pregar, passou sábado, domingo. Quando foi um lugar que nós vimos 2 milagres, que eu quero testemunhar, foi coisa assim que aconteceu. Pelo Espírito, pelo poder de Jesus mesmo. Eles levaram uma mulher na cadeira de rodas e tinha uma semana antes, nós tínhamos dado um retiro aqui na Alves Pereira. E naquele retiro, quando chegou na hora do batismo, o Pacheco chamou todo mundo ali na frente para batizar no Espírito Santo. Você não acredita? Quem estava tocando nessas cadeiras de fio, não era nem de roda. Levavam ela naquela cadeira, porque ela não tinha cadeira de roda. Era um bairro muito, ainda começando ali, Alves Pereira, muito novo, né? E levaram aquela mulher. E a gente rezando ali, quem estava tocando era o Zenildo, da APA, né? Zenildo, e a Jussara. E quando chegou na hora do batismo, o Pacheco mandou pôr aquela mulher lá na frente e nós começamos a rezar. Aquela mulher, do nada, ela levantou e nós caímos de joelho. Olha, glória a Deus, hein? Nós estávamos vivendo esse clima, né? Quando foi lá em Bela Vista, a mulher botou com mulher de cadeira de roda, né? E esse aqui, a Isaura, falou, olha aí, né? Já vamos lá, já vamos pôr a mão aí. Já. Aí o orgulho entrou, né? Quando chegou na hora do batismo no Espírito Santo, chamou a mulher lá, e ele e a Isaura rezaram, e a mulher nada. Não levantou, nada. Não levantou, não. Olha só. Mas vocês rezaram, vocês rezaram no meio do povo, não? Vocês rezaram no meio do povo, assim, no meio do povo. Levanta-te e anda. O que você falou para Jesus? Eu falei assim, Jesus, cheguei perto dele assim, deu. Cheguei bravo. Chegou bravo. Falei, Jesus, eu fiz a minha parte, você não fez a sua, o problema é seu. Quando terminou o retiro, olha só, uma mulher veio e falou assim, olha, eu tenho uma irmã, faz 15 anos que ela tá presa numa grade, a mãe fez tipo uma grade no quarto, ela está, com 15 anos, ela teve um surto, ela surtou e ela é violenta, então ela é mantida prisioneira ali. E dão comida ali. Isso tudo ainda em Bela Vista, hein? Bela Vista. Nós saímos do retiro. Aquele retiro que o bispo não podia saber, que o padre falou que se perguntasse ele não ia saber de nada. Nossa. Não tinha nem santíssimo, tudo bem. Aí quando foi, daí a pouco, a mulher falou que se eu podia ir no sítio, 8 quilômetros. Quando terminou o retiro, nós fomos. E levei as intercessoras, para você ter uma ideia, não tinha, então foram umas de jardim. Umas 3 intercessoras. E elas foram comigo. Cheguei lá na casa da mulher, lá no sítio, que era um sítio. Era uma casa bem simples, de madeira. Tinha aquela moça que estava com 30 anos. Ela fazia 15 anos que estava lá dentro. Quando o Pacheco falou, tira ela de lá de dentro.
Aí a mãe falou assim, mas ela vai ficar violenta. Eu, não, pode tirar, a gente... Né, já tava, Segura, a gente segura. né? E nós começamos a rezar com Chama aquela o Betão moça. aí que ele conta isso. Não. Girando em cima dela. Mas estava só eu e o Pacheco e a Isaura. E essa intercessora. Aí as intercessoras já começaram a interceder, né, em línguas e tal. E ela começamos a impor as mãos e ela começou a querer meio ficar agitada. De repente ela falou numa língua estranha, que eu não entendi. As intercessoras falavam Guarani. E uma delas falou assim, ela está falando que é uma legião. Eu falei, Eita, filho. Falei, e agora? E agora? E agora, Jesus? E agora? O que Aí nós faz? Então, aqui, vamos lá. Vambora, E vambora. começamos a rezar. E eles segurando, e nós rezando, essa intercessora. E a gente rezava, e rezei tudo que eu conhecia, menino. Ou tudo que eu sabia. Aquele livro Oração de Poder acabou. Nem existia oração. Eu fui rezando aquilo que eu sabia. Né? Sim. Não existia nem livro de canto, nem música, nem nada. Aí, daí a pouco, ela falou de novo, em Guarani. Aí a intercessora falou assim, ela está falando que só falta um. Eu falei, bom. Será legião? Isso aqui só não tá. Vamos que vamos. Os 99 já foram, falta um só. Olha, fomos, e rezamos bastante. E eu não sabia mais o que rezar. E comecei a cantar Mãezinha do Céu. Olha. E ela cantou junto comigo. Você acredita que até hoje ela está lá, sãzinha, nunca mais ficou presa, manifestou nela. Glória a Deus, hein? Olha, foi assim, uma coisa... É extraordinário. Extraordinária. É coisa de Deus mesmo. Porque a gente fez pelo impulso, pelo aquilo que o Espírito conduzia. É o Espírito que conduz. Às vezes eu falo isso, e depois não vou entrar numa questão que esse negócio de informação, mas é no Espírito, que era o que aconteceu. Porque eu devorei o livro de Atos dos Apóstolos. O que aconteceu com os apóstolos depois que Jesus morreu, que eles começaram a anunciar? E eu comecei a ler aquilo, e eu via que aqueles milagres que Jesus fazia, eles faziam. Que a renovação surgiu assim também, que eles leram, e eles experimentaram lá em Duquesne, né? Sim. Lá quando surgiu. E isso, eu li aquele livro, A Cruz do Punhal, e eu via aqueles meninos todos saindo dos vícios, né? A experiência que aquele David, né, que escreveu o livro. E eu fui muito ungido. Eu senti assim, aquilo impregnou em mim. Que recebi mesmo, não por orgulho, mas para a glória do Senhor. Para a glória de Deus. Porque eu não precisei ter formação de nada, mas é o Espírito Santo, que os primeiros foram formados ali na raça, como aconteceu com essa moça lá em Bela Vista, né? E passado um literalmente tempo... formado no fogo, né? No fogo mesmo. E aí o que aconteceu? Quando nós passaram uns meses, teve aqui um encontro estadual e vieram o pessoal do interior aqui. Quando nós estávamos lá, foi até o Tássio do Coutinho, o Tatá, da canção da Renovação, que está no CERN agora, né? Ele deu era um encontro para a liderança da renovação. E nós fomos. O pessoal de Jardim falou assim, Pacheco, sabe aquela mulher na cadeira de roda? Ele falou assim, sei. Pois é, no outro dia ela levantou. Vai, só para provar. Vai. Viu? Não é? Gente, que milagre. Então, por isso que eu creio. Aconteceu muito, e nós presenciamos. E foi uma coisa de Deus mesmo, a renovação. Que aí ela foi criando outras formas, né? As comunidades de vida, de aliança, as fraternidades, né? Os acampamentos, né? E o que ainda me angustia é que eu vejo que a gente tem que formar discípulos. Eu falo... Até hoje, quando tiver perna boa, cabeça boa, voz, é o que eu gosto, é de fazer discípulos, de anunciar. Eu faço hoje muita cura interior
individual, né? Para as pessoas que me pedem, que eu entrei também mais nessa área, né, do cura interior, cura e libertação. E dá para... Eu falei, se fosse escrever um livro de tudo... Isso foi só uma história, né? Nesses 40 anos... Olha, Cida, eu vou deixar uma dica para você. Você já devia estar escrevendo esse livro, isso sim, viu? Não, você ou pede para alguém que vai falando e alguém vai escrevendo para você. É muito interessante isso. Isso para o crescimento, não é para vanglória, mas para o crescimento espiritual de outras pessoas. Né? Eu acho assim, fica aqui uma dica. Pegar uma pessoa que escreva bem, que escreva, faça esse livro para nós. Ia ser uma honra ler um livro com tanta história, com tanta graça de Deus. E a gente bateu muito também no início, porque a renovação era uma coisa muito desconhecida, né? Então houve muita perseguição, muita calúnia. Aqui no início, como era o padre Haroldo que trouxe, o padre Eduardo Douglas, da século XXI, eles falavam aqui que nós recebíamos dólares para atrapalhar como é que fala? A teologia da libertação. Vocês recebiam dinheiro para atrapalhar a teologia? Porque era aquele, né, de que, na verdade, é assim, a pessoa que ela conhece Jesus, que ela é batizada no Espírito Santo, vem a verdadeira liberdade. Sim. Eu tive essa experiência porque conheci a comunidade São Martim de Lima, pessoas que moravam debaixo de lona, não tinha nada. Quando ela tomar uma garrafinha de cachaça por dia. Quando ela recebeu o batismo no Espírito Santo e que a vida da pessoa mudou, a gente via a mudança, largar dos vícios, construir uma casinha. Deus é um Deus da providência, Ele providencia. Aquele que tem no Senhor, aquele que crê na providência do Senhor, Ele supre. Saiu daquela vida de miséria. Então, mas tem que converter o coração primeiro. Não adianta você pegar uma pessoa que não teve essa experiência, você pode dar, mas não preenche, né? Não preenche. Cida, assim, lembrando, só voltou só um pouquinho aqui, falando um pouco do grupo da São Judas, do grupão da São Judas. Gente, aquele grupo era uma maravilha, aquele grupo. Um grupo assim de uma unção que, né, e vinha gente de todo lugar, né? De cidades. De cidades em volta. Eu lembro que quando a gente ia lá, ou você chegava, porque o grupo, se eu não me engano, começava às 7 horas, né, com terço. Ou você chegava lá umas 6 horas da tarde para acrescentar, ou você já ia preparar para ficar em pé lá de fora. Isso, era mesmo, ficava a gente de fora. Isso, a gente que assistia pela vitrô, né? Isso, assistia pela vitrô, quem conseguia alcançar, né? Que era alto lá. E assim mesmo, estava cheio lá dentro e estava tendo seminário no salão do lado. No salão do lado. Isso, seminário de dons. Seminário de dons. Isso. E assim, daquele pessoal do início aqui, eu escrevi os nomes aqui só para relembrar. Sim. Né? Eu lembro assim que tinha, aí você vai me corrigindo e eu vai colocando quem não está aqui. Luizão, se eu não me engano, tava Luizão, Adelina. O Carlinhos e a Miriam. Carlinhos e Miriam, o Zé Augusto. O Zé Augusto e a Valnice. Zé Augusto e Valnice, isso. sim. A Vera e o Cacilda. Vera e Cacilda, era esse que eu estava tentando lembrar. A Vera e Dona Ramona. Dona Ramona, mãe da Marley. Da Marley. Isso. Olha só, que núcleo, mas também com um núcleo desse também, gente, você estava bem. A Isaura, o Betão, Isaura, o Betão. O Edinho estava nessa também? Ele veio depois, né? Ele já estava, mas bem no início era o Luizão que tocava, né? Luizão, na entrevista do Naor, a gente lembrando, disse que o Luizão tinha uma guitarrinha azul. Isso, era azul. Ele tinha uma guitarrinha azul, né, e tocava. Gente, que maravilha lembrar essas coisas. Eu lembro que eu não faça isso, tá, gurizada, que tá me ouvindo, mas eu faltava aula para ir no grupo. Então, assim, eu queria estar, eu até falei com o Reginaldo também, que esteve aqui, falei, Reginaldo, eu ia no grupo de domingo, ia no grupo de segunda, às vezes, lá no tio Toninho, aí ia, na terça, eu ia lá na São Marcos, perdão, na segunda eu ia também na São Marcos, e na quarta eu ia no grupo da São José de novo. De tanto que a gente queria, não queria perder essa graça de estar com os irmãos, então, assim,
é uma história que tem que ser contada, tem que ser lembrada e não pode ser esquecida. Não pode, porque assim, muitas pessoas tiveram esse encontro pessoal, essa mudança de vida, estão até hoje por causa desse passo, desse grupo de oração, né? E outra coisa, teve muita cura, muita libertação. Muita cura, muita libertação. Muita gente foi transformada. Famílias que foram resgatadas, restauradas, né? Impressionante. Tem como. E vocês ficavam depois, lembra que vocês ficavam depois para rezar pelo povo? Tinha todo aquele desgaste espiritual, né, do grupo de oração, que quem participa, quem está no núcleo de grupo de oração, sabe, quem às vezes está sentado não tem essa dimensão espiritual que a gente tem. Sim. É aquele desgaste e tudo mais. E depois ainda vocês rezavam pelas pessoas. Até 11, 11 e meia. Rezando pelas pessoas, né? Porque a gente tem que... Foi nos passado assim, que você tem que exercer o seu dom, né? Se você tem o dom de orar, vai orar, de aconselhar, né? Você tem que exercer com aquele que está precisando de uma palavra, precisando de um conforto, né? E assim aprendemos também, né? Com o Padre Jonas também depois, né? Sim. E o Padre Jonas também teve muita influência, a gente assim, quando começamos a fazer os congressos, que eram lá, o pessoal da Canção Nova que estava mais à frente também. Né? Sim. Ali. E você fala dos congressos lá? Nacional, né? Nacional, tá. Nacional, Congresso Nacional. Mas aqui começou, é claro, eu entrei lá em 91, isso já tinha mais de 10 anos de história aqui, né? Mas eu lembro, assim, que teve vários encontros, assim, vocês, um encontro, assim, que marcou para vocês. Eu, pelo menos, eu lembro de alguns, né? Inclusive, você até mandou foto daquele encontro que teve com o Zé Pretinho, que muita gente colocou, que você colocou a foto lá, eu tava, não sei o quê, desenterrou um monte de gente lá, né? Um monte de gente tava naquele encontro, esse encontro com o Zé Pretinho, retiros com o Padre Chico, retiro com o Padre Chico, que vinha sempre para cá, né? E ele ainda manda, sempre, ainda ele manda abraço para o Chico, ele está em Curitiba, né? Ah, o Padre Chico está em Curitiba. Olha que maravilha. Então teve assim vários encontros, retiros, cenáculos aqui. Nós começamos pequeno ali, né? Ali no Dom Bosco, naquele teatro. Dom Bosco foi a primeira, né? O primeiro que nós fizemos, que até mandei, tem uma foto, eu do lado de cá e o Clay pregando do lado de lá. Sim. Acho que a Dorinha cantando, se eu não me engano. A Dorinha estava cantando. Tava. Isso foi no Teatro Dom Bosco? No teatro, né, ali. Não tinha muita gente, né? Mas foi os primeiros, né? Depois nós começamos a ir para o Moreninho, porque começou a dar muita gente. Né, também. Moreninho, lembro. Moreninho, nossa. Nós colocamos no Morenão, né? Colocamos, sim. Lembra? O 10º cenáculo, não foi? O 10º cenáculo foi no Morenão. Veio o Tassiano e o Roberto Tanus. E o Dom Vitório que celebrou. Eu lembro que estava um dia antes, parece que começou no Moreninho e no domingo o cenáculo foi lá. No Morenão. No Morenão, num dia antes, enquanto a gente estava tendo no Moreninho, estava tendo o tal do bingo. Naquela época tinha bingo. E aí quando terminou, a gurizada da nossa época, eu, Junão, Wellington, nós fomos lá para limpar, moço. Rapaz, nós começamos lá umas 3 horas da tarde, era 11 horas da noite, nós limpando aquele Morenão. Você fica com aqueles rodão, com aquelas vassouranas, né, para limpar para o outro dia, para ter o cenáculo. E panfletar a cidade? Nossa. Quando ia ter? Nossa, nós ia faceiro, nós gostava disso. Isso, né? Ia cola paraguaia, né? Aquela cola, nossa. Aquela cola aquele lá, grude. Ninguém sabe como é que pegava tanta coisa. E teve um comerciante no centro que ligou para mim, bravo, que ele tentava arrancar aquele cartaz. Não conseguia. Era cola. Aquela cola ficou brava demais. Não, aquela cola passou de geração em geração, depois chegou na coordenação jovem lá em 97, a gente usava aquela cola do mesmo jeito. Ai, cara, olha, é muito bom lembrar dessas coisas. Assim, de histórias engraçadas também, aí o Pacheco deve lembrar mais disso aí. Eu lembro que o Clay, o finado Clay, né? Ele contava, o Clay era maravilhoso, né? O Clay, ele tinha foi o melhor pregador que nós tínhamos naquela época. O dom de pregação foi era maravilhoso, fantástico, muito fantástico.
E ele contava várias histórias. Um dia ele contou uma história, e esse dia eu estava até conversando com o Carlinhos, né, até perguntando se era verdade, né? Que vocês foram jogar bola uma vez, né, foram jogar bola num clube, e aí os caras desafiaram vocês, mais ou menos essa história, não foi isso? Colocaram a molecada para jogar contra Isso! E aí, a história que chegou em mim era mais ou menos essa. Aí você vai me arrumando a história. Diz que colocaram o Clay no gol. Diz que não jogava nada. Nada. Diz que ele pegou. Isso é a história que ele conta e o Carlinhos diz que é verídica a história. Diz que ele começou a rezar, diz que clamou os anjos. Senhor, põe teus anjos aqui. Diz que rezou de verdade. Diz que rezou de verdade. Diz que os caras jogavam, diz que chutava a bola em cima dele, batia, ele fechava o olho, a bola batia nele e voltava. Diz que a bola não entrava. Não entrava. Isso é verdade, Pacheco? É verdade isso? Isso é verdade. Diz que ele nunca foi goleiro na vida. Nunca. Diz que chegou lá e pôs a mão nas traves lá, diz que batia na trave, batia nele e não entrava. Ali para sair de São Paulo, pelo lado esquerdo que nós fomos jogar lá. Que aconteceu isso daí. Mas era Então a história é ele verdade, também, então a história é verdade. Ele também contava uma da mochila, que ele deu carona, o rapaz pegou carona e esqueceu a mochila no meio do mato. E aí ele teve que voltar, e agora, para saber que altura que estava numa estrada. Ele rezou. E ele rezou. Falou, e o rapaz, ele não era muito de rezar, ele falou assim, vamos pedir ajuda e rezar. Pois já disse que eles vinham rezando, voltando para ver onde tinha ficado na estrada, no mato ali, o rapaz no meio do nada, né? E ele disse que brilhou assim a fivela da mochila. Da mochila. E achou. Isso é coisa de oração, né? Eu acredito porque é coisa de Deus, né? Assim, a gente nessa caminhada toda, a gente perdeu alguns irmãos, né? Perdemos alguns irmãos muito queridos. Sim. O Clay foi um deles, o Zé Augusto, que assim, nossa, o Zé Augusto, ele ajudou muito o nosso grupo jovem na época. Ele tinha uma afinidade, o Zé Augusto, que fica até minha oração e meu agradecimento, porque ele tinha uma afinidade com a juventude, tinha uma afinidade, né? Ele no Paraty. A comunidade dos jovens. Sim. Né? Então, assim, o Zé Augusto, o Clay, né, outras pessoas que talvez eu não vou lembrar aqui, que passou, o próprio Moacir. Né? Então, assim, são pessoas assim que eu, particularmente, sempre, que em oração, sempre que eu lembro, eu rezo por eles, porque são pessoas que fizeram parte não só da história da renovação, mas a história de vida de pessoas, de mudança de vida de pessoas, né? Então, assim, a todos os familiares desses irmãos, né, que não estão mais conosco aqui, nosso mais sincero abraço e oração, e saibam que eles fizeram parte da conversão de muitas pessoas. Fizeram muito tempo. Inclusive, na inauguração da retransmissora da Canção Nova, né, se eu não me engano foi em 99, né, foi duas coisas que aconteceram. Foi um momento de muita alegria e tristeza. E tristeza ao mesmo tempo. Foi o mesmo dia que o Clay faleceu, né? Foi o mesmo dia. E, inclusive, parece que o Padre Jonas, você até mandou uma foto, né? O Padre Jonas foi lá na casa de vocês, ou do Moacir. Não, ele estava hospedado no Moacir. Ele estava hospedado lá no Moacir? No Moacir. Olha só. E, infelizmente, né? Foi, assim, um dia alegre, um dia muito, muito triste, porque o Clay foi o melhor pregador que nós tivemos aqui dentro do estado. Sim, muito bom, né? Concordo. E naquele dia, porque nós estávamos contentes por causa do Padre Jonas, né? Isso. Que é tão requisitado. Que é tão amado, uma pessoa tão... Né? Referência, né? Referência, Padre Jonas na história dele, ele prega hoje, até hoje, quando ele fala da renovação, né? Sim. Carismática. Mas Deus tem os caminhos, né, dele, tem a hora, né, também dele. E estamos aí, na luta ainda. Amém. Gente, o papo está muito bom. Se deixar, a gente tem história aqui para quem sabe vamos marcar uma segunda entrevista para contar os causos que não deu para contar. Né? Os causos que não deu para contar. Muito engraçado, tem coisa muito engraçada. Mas assim, eu gostaria que se vocês pudessem, claro, deixasse assim uma mensagem
para quem vai estar nos assistindo, para os irmãos, não só que tiveram um encontro pessoal com Jesus lá naquela época, mas que tiveram agora, ou que estão procurando, né? Deixasse assim, uma mensagem de ânimo assim, para eles, Cida. Tá. Eu quero dizer para você que está nos assistindo que você nunca desista, você insista, porque esse é o caminho que nos leva a aquilo que Deus nos colocou aqui nesse mundo, porque o nosso finalmente, né, nós temos que chegar ao céu. Nosso lugar é o céu. E não existe outro caminho a não ser Jesus, porque Ele é o caminho. E eu quero dizer que você, cada dia mais, você se entregue ao poder do Espírito Santo. Porque é o poder do Espírito Santo que nos renova, que forma novas mulheres, novos homens. E o Senhor está precisando realmente nesse tempo tão difícil, em que a Igreja Católica, especialmente, está sendo muito perseguida, está sendo... as coisas do mundo estão atraindo, estão tirando muitas pessoas do verdadeiro caminho. Porque nós, um dia, nascemos no coração de Deus. Antes de nós estarmos aqui nesse mundo, nós nascemos no coração de Deus e um dia nós voltaremos para o coração de Deus. Aqui somente uma passagem. Mas nesse tempo, eu quero dizer para você que você procure cada dia mais se entregar ao Senhor e continuar no caminho. E que você também seja um dia, como nós aqui, de levar outras pessoas, a tua família. Como diz a palavra, crê no Senhor Jesus, será salvo, tu e a tua família. Porque o inimigo, atualmente, ele quer enfraquecer a fé com medo, com o pânico. Ele quer tirar a confiança. Essa é a artimanha que ele tem usado. Mas para nós permanecermos, nós temos que ficar muito íntimos. E como nós ficamos muito íntimos? Nós temos que vir para perto do Senhor Jesus. Participar dos grupos de oração, participar dos retiros, dos acampamentos mesmo, né? Das celebrações, da Eucaristia. É a Eucaristia que nos faz permanecer de pé. Olha como que nós estamos, eu digo por mim, Pacheco, somos de risco, que não estamos podendo ir para as igrejas. É muito difícil, acho que foi por todas as lutas que nós já passamos, por todas as dificuldades, as perseguições, as calúnias, né? Até de zombar da gente, né? Por ser carismáticos, os bate-palmas, não é? Os cai-cai, como dizem, né, alguns padres. A pior coisa é ficar sem a Eucaristia, o corpo e o sangue de Jesus. Então, permaneça, filho. Amém? Amém, amém. Eu gostaria também de dizer, Marcinho, que vocês estão, não vou dizer de parabéns, porque é a missão de vocês. Sim. Isso aqui é uma bênção que Deus deixou para vocês tocarem. E isso aqui acho que é um dos poucos lugares que nós temos hoje, onde nós buscarmos Deus, buscarmos a salvação, buscarmos a cura, a libertação. É a boa nova. Então vocês devem continuar. Eu estava lembrando agora há pouco, conversando, de todos vocês quando começamos, né? Verdade. Você, o Naor, o Zé Roberto, do Paulinho Pop. E toda aquela... Márcio Ney. Lucimara. A Dorinha. Tem uma série de coisas que eu esqueci. Esqueci a metade, mas não tem problema. Que seja englobado. E vocês estão de parabéns porque isso aqui é uma continuidade. Eu acho que a sementinha estava lá e hoje está germinando aqui. E que vocês continuem semeando. Continuem firme, continuem semeando. Fazendo com que essa graça aconteça na vida de todas essas pessoas que participam aqui, que vêm aqui. E também aquelas que assistem, né, pelas lives, que sejam... pelas mídias. Sejam
também transformadores. tocadas. Transformadores. Tá? É um bonito, muito lindo que vocês estão fazendo. Continue firme. Eu sei que é fácil, mas chegar lá é que é difícil. É verdade. Continue firme. Amém. Que Deus abençoe. Amém, gente. Olha, muito, mas muito obrigado mesmo, né, por esse bate-papo com vocês. Espero ver se a gente consegue fazer um segundo aí, porque tem muita história ainda para contar, né? Mas assim, muito obrigado mesmo, principalmente pelo sim de vocês. Amém. Pelo sim de vocês, vieram muitos outros sims, e eu digo isso por mim, né? Vocês pregaram, né, o meu retiro, a minha primeira experiência, vocês estavam lá pregando. Então, assim, para mim é uma honra estar aqui partilhando com vocês. Deus abençoe muito Amém. ainda essa caminhada que vocês têm ainda pela frente. Amém. Amém? Amém. E peço a você, querido irmão que está nos assistindo, que continue compartilhando toda essa gama de material de evangelização que a comunidade Boa Nova está tendo, né? Se inscreva no YouTube, dê o seu like, compartilhe os nossos programas, e peço também a você, sócio evangelizador, que continue contribuindo com essa comunidade para que nós possamos continuar evangelizando cada vez mais. Muito, mas muito obrigado, né, pela sua audiência. Compartilhe não só esse vídeo, mas todos os outros. Fiquem na paz, Deus abençoe.